Olá, pessoal. Estamos aqui com o fotógrafo e designer Meirelles Júnior, que vai falar conosco sobre o seu novo lançamento, seu novo trabalho editorial, Joias da Arquitetura Civil Brasileira. O Meirelles, ele já está há 14 anos no mercado editorial, são 30 anos de carreira como fotógrafo e designer e 11 livros lançados. Bom dia, Meirelles. Bom dia, Patrícia. É um Seja prazer estar aqui. bem-vindo. É um prazer estar aqui e saber que o alcance de vocês é tão longe. Isso nos deixa orgulhoso porque a gente vai levar um pouquinho dessa cultura aí para esse mundo afora. Graças a Deus. Meirelles, você brincou outro dia no vídeo dizendo que você ganharia o Oscar de fotógrafo que mais lançou livros, né, no estado. Como é que esse novo livro chegou para ti, né? Como é que está essa expectativa? Você já lançou um livro, já está dando entrevista em vários lugares. Como é que está esse livro para você no seu aspecto pessoal? O livro, ele teve a primeira edição no passado. Fizemos uma nova versão dele, com novas imagens, com novos textos, e transformamos ele numa edição de luxo. Uhum. Ano passado a gente lançou não só aqui quanto em Portugal, e esse ano pretendemos repetir também essa divulgação dessa forma. A diferença desse ano é que ele é capa dura, né? Dura. A gente chamou ele de capa de luxo, Uhum. e ele teve participações de novos profissionais que entendem um pouco dessa arquitetura, que é a arquitetura civil portuguesa, Casarios de São Luís do Maranhão. Então, esse trabalho é um trabalho que ainda está em construção, porque a gente sempre fala que ele não acaba, né? Nesse Uhum. pós, ele sempre tem. A gente tem um novo lançamento, tem mais 2 novos lançamentos. A gente tem um lançamento dia 4 agora, na MEI, e temos um em outubro em Portugal, que a gente vai definir a data e vai ainda colocar nas redes sociais. Então, o que a gente tenta é geralmente deixar pulverizado o máximo possível para que torne essa leitura um pouco mais abrangente, porque realmente hoje, com as redes sociais, Uhum. o internauta ele não quer abrir um livro, né? Ele quer ver uma Tudo postagem. imediato, né? Exatamente. Tudo Por isso que a gente imediato. brincou com o Oscar, Uhum. porque quando a gente faz uma chamada dessa, a pessoa fica com curiosidade de saber o que, rapaz, ele ganhou o Oscar. Aham. É, bem sacada. Agora, esse é um trabalho, você tem mais, tem o do ano passado, que foi lançado também em Portugal, esse também vai ser lançado em Portugal novamente, né? Mas esse trabalho de pesquisa, ele começou quando e por quê? Você resolveu fazer esse trabalho? Eu tive vamos dizer assim, um convencimento de uma professora chamada Ingrid Braga, que ela fez faculdade comigo, é designer, e hoje ela é especialista nesse tipo de arquitetura. Ela pesquisou sobre arquitetura pombalina e me levou várias vezes ao centro, junto com a professora Margarete. A gente fez várias reuniões, a gente definiu o que eu ia fazer em Portugal, porque esse livro, para que ele possa ser lançado, eu tive várias outras viagens a Portugal para colher o material. Então, nós tivemos várias idas antes, então é um trabalho que já vem sendo construído há muito tempo, porque ela já aproveitou algumas outras viagens e disse, olha, tu já tem um material vasto, por que tu não só faz um complemento? E aí ela me convenceu e hoje a gente conseguiu fazer o primeiro trabalho, mas com um reforço de um time forte, de vários profissionais, como a professora Kátia Borgé, professor Márcio Buzar, professora Ingrid, professora Tainá Figueiredo, e uma série de outros profissionais que estão aqui dentro Uhum. e dando seu testemunho e sua opinião sobre esse tipo de arquitetura, que é uma arquitetura maravilhosa que pouca gente conhece. Sim. Agora, como é que esse livro foi recebido, a primeira edição? Lá em Portugal, pelos estudiosos de lá também, né? Você disse que tem um time de estudiosos, de pesquisadores, de profissionais que se envolveram. E lá em Portugal, como é que foi? Olha, até porque essa viagem, ela não foi a primeira a que a gente leva
a nossa cultura para fora, né? Então, já tivemos, em outras ocasiões, surpresas positivas quando a gente lançou em Nova York o livro Entre o Céu e a Terra, Maranhão, Patrimônio de Imagens, e o Sobrenatural, que eu lancei junto com a Flávia Bittencourt, e a gente fez uma dobradinha com a música, como a gente faz sempre, e lá foi uma coisa assim assustadora, para você ter uma noção. A partir do dia que nós fizemos o lançamento, imediatamente eu fui convidado por uma emissora, que no caso foi a Globo, internacional, e a gente foi falar sobre o sucesso que tinha sido o livro no dia seguinte, num programa de domingo, né, de praticamente um bloco inteiro, 8 minutos, falando sobre o Maranhão e sobre o Brasil. Então, tivemos a Bienal de Veneza, onde a gente conseguiu, pela primeira vez, colocar um artista maranhense nesse circuito, que é um circuito extremamente seletivo, onde as exposições são extremamente criteriosas. Então, fizemos uma exposição da Amazônia, que é a nossa Amazônia Legal, fizemos uma exposição dos ritos Teneterrá, que eu fiz com o Tassiano Torres, e fizemos dos lençóis. Então, a gente juntou essas 3 forças e fizemos. Então, em Portugal, a gente não tinha dúvida que também seria aceito da mesma forma. E as pessoas que estiveram, professores, reitores, lá não é prefeito, lá é um outro nome que dá para a pessoa, né, mais importante da cidade. Essa pessoa estava, esse gestor estava, eles ficaram fascinados, eles falaram que no lugar onde eu estava lançando, o presidente Sarney tinha lançado o livro Dono do Mar, e que era uma honra para eles terem novamente o maranhense lá. Então, isso para a gente nos deixa muito orgulhoso. Nosso trabalho já alcançou lugares como Busan, na Coreia, onde a exposição, de uma forma brilhante, foi levada pela minha... a gente pode dizer marchand, né, quando é para quadro, e no meu caso a Alcinda, ela cuida dos meus trabalhos fora do Brasil. Então a Alcinda da Safira Ventura Gallery, que é justamente uma pessoa que é extremamente preocupada com esses trabalhos. Ela vira e mexe, me liga, me coloca em alguns lugares que eu jamais imaginava estar, né? Então, isso para a gente é uma coisa muito prazerosa, apesar de que muita gente não fica sabendo, muita gente acha que é fácil, muita gente diz assim, ele tem muito patrocínio, essa palavra é ótima. A gente já vai falar sobre isso. Mas assim, Meirelles, é inegável o caráter documental histórico que esse livro tem, né? O que as pessoas precisam saber sobre esse livro, em Olha, resumo? eu fico sempre questionando o seguinte, eu nasci num bairro bem afastado, né, do centro, que era o Planalto do Pingão, Uhum. e na ocasião eu fui para lá quando eu nasci. E eu ficava vendo os meus amigos de rua, os meus amigos que estavam ali jogando bola e estavam lá do lado. E alguns desses amigos continuam naqueles mesmos locais, né? Alguns desses amigos continuam no mesmo bairro, continuam, nunca saíram daquela esquina e etc. O que eu penso com esse trabalho e com os outros que a gente faz é dar oportunidade para as pessoas que não podem sair da cidade, que não podem viajar, porque é uma coisa cara, e fazer uma imersão sobre toda essa cultura que a gente procura levar, não só daqui para lá, mas trazer um pouco de lá para cá. Então, quando eu trago e misturo o Grand Canyon com os lençóis, eu estou colocando 2 lugares mágicos na mesma prateleira. E eu faço com que o meu estado ele tenha o mesmo peso de um local que é patrimônio também mundial e tem um peso enorme no mundo, para que eles possam estar de igual para igual. Então, quando eu coloco São Luís na mesma balança de Portugal, eu coloco São Luís comparado a um lugar de primeiro mundo. Então, eu mostro que nós temos aqui alguns pontos que são semelhantes
e nós temos alguns pontos que são até melhores do que lá. Então, Sim. eu nunca vou trocar São Luís por qualquer outro desses lugares, mas eu tenho que mostrar. Muitos artistas, muitos fotógrafos, eles gostam de mostrar as coisas que não deram certo, né? Mostrar as mazelas, mostrar o lixo, mostrar a pobreza, mostrar o IDH, que é o pior do Brasil, e eu optei em não mostrar isso. Eu mostro as coisas que deram certo, eu mostro a coisa como deve ser, na minha visão, ela tem que ser mostrar um pouco da verdade, mas a gente tem que mostrar que nós temos um potencial muito grande. Infelizmente, os gestores não pensam dessa forma, né? Eles têm um critério que eles acham melhor outras coisas do que a arte, do que a cultura, do que o livro. Eles acham Anitta melhor. Aí a gente não pode brigar com eles também. Certo. Agora, é uma versão de luxo, né? É uma joia, realmente, esse livro, eu já olhei, é realmente belíssimo, acabamento finésimo. E você estava falando ainda há pouco de como as pessoas não sabem o quanto custa colocar um livro desse no mercado, né? Isso. Como é que é para ti, então, que já lançou 11 livros, esse é o 11º, tá há 14 anos, já vivenciou muita coisa, colocar mais um livro desse, que é um livro em edição luxuosa no mercado? Que desafio é esse? Eu sempre digo o seguinte, eu tenho que apostar em mim, eu sou o primeiro a apostar em mim, mas eu tenho pessoas que também apostam, e essas pessoas eu tenho que mencionar todas as vezes que eu vou em algum lugar. Por Aham. exemplo, quando a gente faz um material desse, a gente tem, às vezes, apoios institucionais, como os da lei de incentivo. Esses apoios são maravilhosos e são isenções de impostos de algumas empresas, né? Os impostos são impostos que eles iam fazer o repasse para o governo e foi feita uma lei, então isso aí não é coisa minha nem sua, é uma coisa que não podemos mudar, é uma lei, e a lei, ela, até que prove o contrário, ela é inquestionável nesse assunto. Então, esse dinheiro da cultura, ele é nosso. Ele não é do governo, ele não é do empresário, ele não é de ninguém. Ele é do artista. Uhum. Você tem um percentual e você utiliza ele. Muitos não concordam com isso. Eles acham que o dinheiro é do governo ou o dinheiro é da empresa. Não, esse dinheiro foi destinado para um fim cultural. Esses empresários, como eu tenho vários que eu posso citar aqui, como a Potiguar, na pessoa do Marcelo Brasil, da Fabiola, do seu Carlos, da Fribal, eles me procuram e eles às vezes dizem, Meirelles, vamos fazer um trabalho, vamos continuar essa tua luta, porque eu sei o quanto isso é difícil. Então, nós temos em alguns momentos isso, mas em alguns momentos a gente não tem isso, que foi o caso dessa segunda edição. Quando a gente não tem isso, a gente tem que correr para todo lado. Por exemplo, eu vendi um carro para que eu pudesse fazer a parte, uma das partes, porque o livro não é feito aqui. Nesse caso aqui, ele foi feito na Pancron, que é uma grande gráfica que já fez livros do Sebastião Salgado, então é uma gráfica que tem um cuidado muito especial. Quero agradecer, inclusive, aqui ao Paulo Bergamini, que foi o meu agenciador, que estava junto comigo desde a Gráfica Santo Marta, que também não é maranhense. Aí tu vai me perguntar, mas por que tu não faz o livro aqui? Aí eu vou te responder, não temos gráfica que faz livro de arte. Então, não é porque eu não quero, é porque não tem. Nós não temos ninguém aqui para fazer um livro nas dimensões que eles são, porque eles são livros grandes, e isso requer um maquinário realmente incrível. Essas gráficas, elas te dão a oportunidade de você conhecer o parque gráfico. Então você vai para lá, eu levo geralmente uma pessoa comigo, um design, um, uma pessoa da publicidade que está com a gente já levou o pessoal da Ideia Propaganda, eu já levei o Gesiel, que é um antigo parceiro meu que faleceu em 2018. Então, assim, nós vivenciamos dentro do Parque Gráfico o acompanhamento dessa publicação. Então, você dorme dentro de uma sala dentro do Parque Gráfico.
porque não para. Então, assim, para muita gente que não tem noção da coisa, acha que é muito simples. Então, a gente tem aqui 6 meses que a gente vai tentar buscar toda a pesquisa, a gente vai tentar ver o layout, a gente vai tentar fazer o esqueleto da coisa, depois a gente tem correções, depois a gente tem as capturas das imagens. Normalmente, agora, com a digitalização, nós temos QR Code. Se você colocar aqui a sua câmera, você vai viajar também na nossa pesquisa aqui dentro. Então, nós acabamos fazendo ele se transformar em 3D. Sim. Então, os trabalhos nossos, eles não são simplesmente fotos em um livro para você olhar e achar bonito. Não, ele é um livro de arte, como todos os outros. Existe um nicho no Brasil desse mercado, inclusive quando a gente vai nessas gráficas, é uma coisa impressionante a produção que o Ceará tem, a produção que Pernambuco tem, a produção que a Bahia tem, que o Rio de Janeiro tem, é incrível. E quando a gente vai ver, a gente é meio que um cavaleiro solitário nesse projeto, porque a gente vai lá e diz assim, rapaz, a gente não costuma fazer isso muito para o Maranhão, porque a cultura nossa não é muito nessa área, né? Existem trabalhos belíssimos, mas eles não são da forma e na quantidade que deveriam ser. Entendi. E você acompanha todo esse processo, acompanha mesmo pessoalmente? Eu tenho que fazer porque, como tu falaste no começo da entrevista, eu nasci designer, né? Então eu só encontrei a fotografia quando eu estava me formando. Eu ia fazer uma especialização em design de interiores. E na ocasião eu fiz uma disciplina de fotografia e aí me apaixonei, né, nos 45 do segundo tempo. Tudo que eu tinha feito de design de interiores eu cancelei e migrei para fotografia. Por quê? Porque a gente não tinha como documentar os nossos projetos na época. Então, assim, a minha Uma necessidade. Uma necessidade. A minha primeira aparição no jornal, na mídia, foi aqui no Imparcial. Foi no Caderno Ímpar, em 94, onde eu tinha concluído uma monografia, que era uma cadeira. Essa cadeira de praia minha foi premiada. E na ocasião, o André Fernandes, que era o jornalista estagiário da época, falou com o Pedro Fernandes e eles estavam procurando uma capa para o Ímpar. E ele disse, olha, Pedro, tem esse trabalho do Meirelles. E ele disse, não, pode entrevistar e vamos colocar. Então, assim, na ocasião, eles preveram que a gente ia fazer um trabalho, porque ali foi a semente de tudo. Aí nos anos, né, que se seguiram, eu começava a fotografar os outros projetos dos meus amigos. Então, e todos esses projetos, eles acabavam ganhando destaque. Quer dizer, o projeto era bom, mas faltava ter uma imagem boa para que eles concorressem lá fora. E eram concursos internacionais e acabou que a gente foi enveredando primeiro nessa parte. E depois a gente foi fazendo tudo, né? Porque a gente sabe que no Maranhão, ou você é clínico geral ou você vai morrer de fome. Então, aí tu faz aquela outra pergunta, Meirelles, e tu vive de livro? Eu digo, olha, se eu tivesse que viver de livro, eu tinha que ralar mais. Porque eu tenho que fazer outras coisas para poder a coisa acontecer. Certo. Você estava falando que o primeiro livro foi em 2001, né? Que você publicou? Isso. Após aquele período da pandemia, né? Não. Não, desculpa, 2001. Torres Gêmeas, hein? Torres Gêmeas. Vamos lá, vamos lá. Falando pandemia 2020. Torres Gêmeas. Isso. Qual foi o start que deu para você publicar o livro? E como é que foi quando você viu que o projeto estava pronto, que estava pronto o livro? Vou te contar. Esse é uma coisa também interessante. Antes de 2001, eu comecei a fazer exposições. Sim. Porque você começa fazendo exposições. E eu tinha um amigo que ele me incentivou meio que ao contrário. Ele disse, rapaz, tu faz tanta exposição, tu devia abrir uma vidraçaria, uma casa de moldura. Aí eu falei, rapaz, realmente, porque quando terminava a exposição eu não tinha onde colocar os quadros. Uhum.
E a vida foi tão engraçada que ele abriu uma casa de molduras, ele não conseguiu tocar a casa de moldura, e eu nunca abri a casa de moldura porque eu achava que mostrar o Maranhão, mostrar São Luís, mostrar nossas belezas, ela tinha que começar por algum lugar. E eu comecei com as exposições. Eu tive um incentivo na época de uma empresa chamada Virtual Turismo, onde eu fiz a logomarca dela, e eles disseram: Meirelles, a gente está fazendo a reforma, era no Garden Shop Lusitana, e eles pediram que eu fizesse, era um mural que o arquiteto bolou com vários postais, né, e que eu tinha que mostrar esses postais para eles e colocar isso nesse painel grande, com as belezas do Maranhão. E foi a minha primeira exposição, foi nessa agência de turismo e no corredor. Aí fizemos a nossa primeira exposição, onde eu lembro como se fosse hoje, e depois daquela exposição, nós fizemos uma no aeroporto. A Infraero nos contactou e fizemos. E ali eu senti o que era a magia da fotografia. Por quê? Porque eu coloquei uma foto, várias, né? E uma delas era de uma igreja em Morros. Essa igreja, ela foi construída em 2 etapas, então ela é meia gótica e tem 2 tipos de tijolos. Tem um tijolo meio de barro e tem um outro de outra cor. E eu não queria que a igreja ficasse de 2 cores, eu fiz ela preto e branco. Coloquei e ficava quase na sala de embarque. Uma pessoa me procurou. E eu falei, meu Deus do céu, fiquei até com medo quando a pessoa me procurou. Eu digo, meu Deus, a pessoa me procurou. A pessoa veio me perguntar assim, aonde fica essa igreja? Aí eu falei, olha, fica em Morros, a 74 quilômetros daqui. Aí a pessoa disse assim para mim, eu vou lá agora, nessa igreja, porque através dessa imagem, a minha filha se curou de um câncer, que eu estava aqui no aeroporto, e eu fiz aqui uma promessa. Se ela se curasse, eu ia nessa igreja, fosse ela onde fosse. E ele achava que era na Europa, porque a igreja é meia gótica e tal. E ali eu senti a força que você tem de uma imagem, porque ela pode transpor qualquer coisa. Então, ela é uma coisa que pode transformar em um momento de fé, ela pode te levar para o passado, ela pode te levar para o futuro. Então, o que aconteceu naquela época? Eu tinha feito essa exposição, que era uma exposição regional, eu tinha feito a minha primeira viagem internacional, que era em 98, que eu fiz com um antigo chefe meu, que era da Caixa Econômica, onde eu fui estagiário, Celso Anchieta, e ele me convidou. Meirelles, vamos para Roma. Eu falei, pô, eu estou fazendo foto de morros, tu quer me levar para Roma? Aí ele disse, não te preocupa, compra a tua passagem, que o resto eu resolvo. E assim eu fiz. Fui com ele tinha negócios por lá, e eu fotografei Roma, né? Foi assim um trabalho belíssimo, porque eu estava, imagina, filme, trazer os rolinhos de filme para revelar, e aquilo, você tá naquele lugar mágico, você pisar na Europa a primeira vez. Então, assim, foi uma coisa absurda. E na época eu contei com um amigo que eu trabalhava com ele numa revista chamada Alex Palhano, que inclusive trabalhou aqui, Sim, sim. e o Cláudio. Ambos fizeram o layout, porque ainda vou te dizer mais, para chegar aqui nesse livro, tu tem que ter um parto para fazer essa capa, é outro parto para te fazer o nome do livro, então a mesma coisa é uma exposição, numa forma um pouco menor. E eles fizeram o layout dessa exposição, foi a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque a gente fez no SESI, na galeria do SESI, do SESI não, do SESC, na Deodoro, com a Jeane Nunes, que era a diretora e minha parceira até hoje, minha grande incentivadora, e nós fizemos lá um layout de um convite que era o outono do fotógrafo Meirelles Júnior.
e todas as fotos estavam expostas numa galeria maravilhosa e onde tinham folhas secas no chão que o Alex bolou, e quando você pisava, você se sentia num outono, porque você estava com as folhas no chão e as árvores das fotos estavam sem as folhas. As árvores das fotos tinham caído no chão as folhas. E foi uma coisa assim impressionante. Logo depois teve os 400 anos do Brasil, ou era 500? Eu acho que era 500 anos do Brasil, que foi no ano 2000. Essa marca para a gente foi importante, aí eu dei uma outra start, eu falei, gente, eu vou fazer uma exposição que vai se chamar Brasil Descobre Portugal. Então, nos 500 anos do Brasil, eu vou mostrar Portugal. E assim eu fiz. Viajei novamente e aí trouxe essas imagens. No dia de eu montar essa exposição, aconteceu uma coisa super engraçada. Estava tudo pronto, mas a abertura era no dia seguinte. Chegou um senhor e bateu na porta e disse, está tendo uma exposição? Aí o vigia falou, tá, mas é só amanhã. Eu falei, calma. Eu notei que ele era português. Aí ele disse, não, então tá bom. É porque eu estou indo embora, que eu vou pegar o meu voo agora. Eu falei, não, o senhor vai ser o primeiro a entrar. E ele entrou na exposição e ele era dono de uma revista chamada Unforgettable Lisboa. E essa revista, ela tinha circulação em toda a Europa. Ela tinha uma versão em inglês e tinha em português de Portugal. E naquela ocasião ele me pediu algumas imagens, não tinha digital, né? E eu tinha algumas impressões na minha mão lá, porque eram sobras e tal. Aí ele disse, você não tem alguma coisa da exposição? E eu dei no envelope para ele. E meses depois ele mandou para mim a revista e mandou perguntar qual era a minha conta, porque ele ia me pagar em euro, porque eles costumavam pagar as matérias, né? Não era uma coisa simples. E tinha lá na primeira... Aí foi a minha primeira reportagem internacional, onde a gente saiu em 5 páginas de uma revista, onde tinha citação até de Paulo Coelho. Então, assim, foi um negócio maravilhoso, uma emoção muito forte, e aí a gente começou vendo que o caminho era esse. E muita gente me criticava. Exposição, bicho, o que é que tu ganha com isso, cara? Pelo amor de Deus. E eu fui batendo nessa tecla, né? E fiz depois uma outra chamada Por Acaso Paris, que foi uma que eu fiz em 2001, onde eu encontrei no inverno, em janeiro, uma pessoa que eu não via há mais de 15 anos, que era uma pessoa muito ligada a mim, que era minha prima. E eu esbarrei nela no Trocadeiro, e era um frio de -5 graus, e todo mundo agasalhado, eu com tripé e bati. Quando eu olhei para ela, eu falei, eu te conheço. Aí ela falou assim, eu também. Aí ela falou meu nome, e eu não sabia o nome dela. Para não ficar no vazio, eu disse, tu consertou teu dente? Quando a gente era criança, ela quebrou o dente. Aí ela disse, isso tem 15 anos. Eu falei, meu Deus. E aí a gente chamou essa exposição de Por Acaso Paris. E aí fizemos. Então, juntamos quem tem olho vai a Roma, que foi o nome criado por Cláudio Lima. Criamos Brasil Descobre Portugal, Por Acaso Paris, a outra que era de São Luís, e fizemos o primeiro livro, que era uma coletânea das exposições. Que legal. Então, o primeiro trabalho, ele foi uma coletânea, e eu tinha vergonha, porque ele era um formato pequeno, porque esse formato aqui a gente fez aqui, na gráfica Unigraf. E eu tive um pouco de decepção, porque o verniz que o seu Chico me prometeu não era quando foi feito. E aí eu fiquei... Tanto é que eu dava o livro. Eu não vendi o livro Lume, eu dava. Para todo mundo eu dava. E quando eu cheguei na mão de uma pessoa, que eu tinha um orgulho, mas ao mesmo tempo eu não confiava. Eu dizia, isso não é legal. Aí eu cheguei na mão de uma pessoa, e essa pessoa me disse assim, cara, isso aqui é uma
Isso aqui é uma obra de arte. Ainda vou te dizer mais, esse livro podia estar desmembrado em vários livros. Tu podia ter um só de Roma, tu podia ter um só de O Brasil Descobre Portugal, tu podia ter um só de Por Acaso Paris, porque ele tem material para isso. E eu fiquei assim, eu disse, não, esse cara está querendo me enganar. Ele era um dos diretores da Vale, que tinha vindo aqui, eu prestava serviço para a Vale. E aí depois, quem fez a chave virar foi uma apresentadora de TV chamada Ana Maria Braga, que eu entreguei para ela num hotel, e os seguranças queriam me bater porque eu não podia. Ela disse, calma, deixa o rapaz passar. Quando ela recebeu lá, folheou e disse, isso aqui você que fez? Eu falei, foi. Ela disse, não, você vai comigo para os Lençóis. E até então eu não tinha nada Você pronto disse, dos meu Lençóis. fotógrafo oficial. Foi útil ao agradável. Eu não tinha, né, na equipe não tinha vindo fotógrafo, né, e a gente acabou indo. Eu fui no meu carro, ela foi de helicóptero, e lá foi um start. Eu conheci lá uma pessoa, uma alma boa chamada Rogério Oliveira, que mantém o contato até hoje. E a gente de lá para cá desenvolveu um trabalho maravilhoso. A gente teve várias aparições, e inclusive causou ciúme na TV, porque tinham outros fotógrafos que prestavam serviço para ela, mas ela em algum momento falava o nome de Meirelles muitas vezes e os outros diziam, ei, eu quero meu espaço também. E isso tudo é assim que funciona, né? Ninguém fica lá bonitinho sem ninguém estar por detrás querendo te minar. Claro. E Né? ainda bem que ao longo da tua carreira sempre tu encontrou pessoas que, né, te botassem Exatamente. para frente, né? Disse, não, Isso. vamos assim, assim. Mas tive também pessoas que me botaram para baixo. O problema é que Isso essas aí aí. a gente deixa A gente despreza. despreza. Mas eu tive várias opiniões. Tu vai fazer livro de Grand Canyon, tu é louco? Tanta coisa boa aqui no Brasil, o São Francisco, no Piauí, tem um cânion maravilhoso. Eu falei, mas eu estou comparando dois lugares mágicos mundiais. Se eu comparar Lençóis com o Grand Canyon do Piauí, eu vou estar comparando. O Lençóis é o maior do mundo, mas o Grand Canyon do Piauí não é o maior do mundo. O Grand Canyon maior do mundo é o dos Estados Unidos, que a gente não tem noção da força que é aquele parque. Lá, os Lençóis, nós temos 80 quilômetros por 10. E lá a gente tem 320 por 25. Então, assim, é gigantesco o lugar. E a gente teimou e conseguimos mostrar para os americanos um ângulo diferente do que eles tinham visto, do Grand Canyon deles, e mostrar os lençóis. Então, o objetivo era mostrar os lençóis. Certo. Pois é, mas são muitas histórias boas. Só para a gente finalizar, desses tantos lugares que você já foi, já fotografou, qual foi aquele que está assim no teu coração, que tu diria assim, posso voltar lá para fazer um novo trabalho? Os lençóis estão no top 1, porque o que acontece? Eu estou voltando, eu viro e mexo, estou desenvolvendo um novo trabalho. A gente tem um trabalho que está na geladeira, na forma, só para que a gente possa dar continuidade. E independente disso, a minha cidade é uma cidade maravilhosa, onde eu nasci e pretendo ficar aqui até o resto da minha vida, porque eu gosto de viajar, mas o que eu gosto mesmo é da minha cidade e do meu estado. Eu queria concluir aqui falando o nome dos heróis da resistência que estão comigo nesse projeto. Né? Eu queria começar falando da Felicidade Eventos, que a Fernanda está comigo em todos os lançamentos e é incansável. Inclusive, nós provavelmente iremos juntos agora para esse lançamento de Portugal, mas a gente já está fazendo a cotinha para a gente comprar a nossa passagem. Não é porque... E o Guilherme Júnior, que também nos apoiou, o Adriano Correia, o Reuber Cunha, que estão participando o tempo todo. O Adriano é o nosso... além do nosso tradutor, que é o professor de inglês maravilhoso, ele é de uma banda chamada Alquimena, e ele, quando vai para o... Meu contemporâneo na faculdade. Exatamente, é um ser humano do bem,
A gente teve nesse projeto em especial a Gomes Sodré como patrocinador master e a Potiguar. Então foram duas empresas que fizeram a coisa acontecer. Além da Fribal, da Mirante, que eu acabei de sair de casa, o nosso comercial está a coisa mais linda. Se você imagina que um livro possa ter uma mídia como essa foi, às vezes a pessoa fica até meia, poxa, tu tem mídia na TV Globo, é uma coisa tão forte, né? Porque é muito caro. E se a gente não tem parceria, a gente não consegue. A Superaço, a BR Consultoria, o Caçarola, que é um lugar mágico onde a gente fez o lançamento. Que a gente fez para a imprensa. Então, assim, só recapitulando, a gente fez um lançamento para a imprensa, a gente fez um lançamento no SESI e a gente vai fazer um lançamento na MEI. Por quê? Porque o lançamento do SESI foi uma chuva que você não tem noção, desabou o mundo, né? E aí a gente tem em vidros a Rossetti Gastronomia, a Fiema, a Ideia Propaganda, o Porto Preguiças Resort, a AMEI, onde vai ser a nossa próxima exposição, e dessa vez a exposição vai ser força máxima, porque os lugares eram pequenos, não coube a exposição. A Indubrima, onde a gente imprime todos esses materiais, quando tem que ser maior, menor, quando tem que ser para viajar, tem que ser um tipo de material mais leve. Então a Indubrima é nosso parceiro, a Dona, Choperia Dona, a Intermídia da Adriana e da Daniele, o Paraíso dos Lençóis, o IFAM, a Casa das Molduras e o Trajano, que é do Videomaps, né? Que a gente tem um carinho com ele também muito grande, onde a gente tem umas projeções mapeadas maravilhosas. Então, para esse trabalho, que vai acontecer novamente, está parecendo festejo, né? A gente vai acontecer dia 4, então eu queria deixar o convite aqui, dia 4 de abril, uma sexta-feira, vamos ter 100 litros de chopp Dona. Nossa! Espero um happy hour numa sexta, né? Dentro de um shopping, então não custa nada. Estou lá esperando vocês. Vai ter música surpresa, não vou dizer o que é. Pois tá bom. Então, gente, essa foi a entrevista com o Meirelles Júnior, falando sobre os joias da arquitetura civil portuguesa e muitas histórias que estão por trás da carreira dele. E a gente deseja sucesso, mais novos lançamentos, mais novas histórias. E é isso. Com certeza. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso e conto com vocês lá dia 4. Com certeza estaremos lá. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.